todo mundo aguardando Opinião Sem Medo do Ricardo Kertzmann. Gente, Eita. Só para trazer o contexto aqui para os nossos queridos ouvintes e telespectadores, após ameaças do bilionário Elon Musk, que é o dono da rede social X ou X, como você preferir, é o antigo Twitter, gente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na noite de ontem uma multa diária de R$100 mil por perfil, caso o antigo Twitter descumpra determinações feitas por ele sobre o bloqueio de usuários. Moraes determinou também a abertura de uma investigação contra o empresário. O ministro pede que Musk seja investigado pela, em tese, dolosa instrumentalização criminosa da rede social. Neste final de semana, Elon Musk decidiu usar a própria plataforma para criticar Moraes. O bilionário pediu a renúncia do magistrado, contestou sua atuação e o chamou de traidor do povo e da Constituição brasileira. Além disso, o empresário ameaçou fechar as operações da sua empresa no Brasil, publicar todas as requisições judiciais enviadas à rede social pela Justiça e remover restrições de perfis bloqueados pelo STF. Caldo engrossou, viu, Ricardo? Eita, parece a Terceira Guerra Mundial, hein? Nossa, que problema. Opa! Ah, Carol, na boa, assim, né? Esse Elon Musk, eu costumo brincar, ele parece aquela história do Jekyll and Hyde, né? O médico e o monstro. É uma história de ficção. Talvez os mais jovens não conheçam. O Paulo Leite com certeza conhece, né? É, o médico e o monstro. O médico e o monstro. É assim, é um empresário genial, né? Um empreendedor em série, um bilionário com todo o merecimento, um cara capaz de implantar gadgets, né, no cérebro das pessoas, mandar um foguete retornável, mas ao mesmo tempo é um cara muito maluco, Carol. E infelizmente, né, um usuário contumaz e, confesso, público de drogas pesadas, inclusive. Então, acho que isso acaba atrapalhando um pouco, né, a capacidade cognitiva dele, e ele vira e mexe e se envolve nesse tipo de polêmica. Nesse caso específico, Carol, é inadmissível, né? É uma empresa, é um empresário guerreando, querendo se meter, querendo dar palpite sobre a política de um Estado soberano. O cara, quando dos Estados Unidos, do alto de sua empresa, né, que não está mais tão grande assim, lembrando que o Elon Musk ele comprou o Twitter em outubro de 2022 por cerca de 40 bilhões de dólares. Sabe quanto que vale hoje, Juninho? O X? Quanto? Pouco mais de 12 bilhões. Caiu muito. A audiência do Twitter caiu muito com isso. Cai muito as receitas de publicidade. Talvez ele fique com essa maluquice. Mas é inadmissível que um cara desse pregue ou queira destituir um ministro da Suprema Corte do Brasil. É completamente incabido. Então, assim, é muito barulho, muita espuma. Quem vai ganhar muito com isso é o próprio Elon Musk e vida que segue, porque o Twitter não é maior do que o Brasil, né? Ô, Ricardo, mas ele entra numa discussão que a gente já está vendo há muito tempo para poder falar da própria atuação do Supremo. Eu acho que aí que é o grande ponto. A gente fala de um empresário, como você disse, que é genial, mas que tem todas essas questões também, mas que fomenta e cria ali uma rede para que essa situação seja cada vez mais discutida do ponto de vista de quem tem razão. Será que Alexandre de Moraes não está ultrapassando os limites? Será que ele não está agindo com excesso? A censura do Supremo quando faz essa ação, quando bloqueia os perfis? E aí a gente tem mais uma vez essa temática, aí a bola levantada e as discussões bombando nas redes sociais. Bom, vamos separar o joio do trigo aqui, né? Uma coisa é a discussão em si, que é relevante, é importante, é um debate que deve ser feito por nós, brasileiros, a sociedade brasileira. O Elon Musk está andando, né? Eu ia falar aquela palavrinha antes, tá andando pro Brasil, quando ele vai e invoca patriotismo, que o Alexandre de Moraes é um traidor da pátria. Ah, Elon Musk, vai dormir, né? Ele tá se lixando pro Brasil, não tem nada disso, não. Mas a discussão, ela é pertinente, ela é válida. Você pode ou não gostar das decisões do Supremo, você pode ou não considerar arbitrárias as determinações do ministro Alexandre de Moraes, mas isso tudo tem que se dar em dois locais, Carol. No âmbito do próprio Judiciário do Brasil e no âmbito do Congresso, do Legislativo brasileiro. Porque as redes sociais, infelizmente, e aí entra o Elon Musk, aí entra o papel de uma plataforma como o Twitter. Essas redes sociais, essas big techs, elas deixaram de ser redes sociais, campos onde as pessoas debatiam, para se tornarem verdadeiros veículos de comunicação em massa. Isso não é brincadeira não, gente. Ninguém neste mundo hoje que usa um telefone celular ou que tem um computador com acesso à internet, em algum momento do dia, não se informa, Paulo, através de uma plataforma dessa. E quando essas plataformas começam a reverberar, pouco importa o quê, começam a reverberar conteúdos individuais ou coletivos, elas se transformam em potentes meios de comunicação. Paulo, a gente está num meio de comunicação
que é uma concessão do Estado. E essa concessão, ela está sujeita a muitas regras e a muitas leis. Se você, Paulo, o Juninho, a Carol, falam alguma besteira, alguma coisa muito séria aqui, não são só vocês que podem ter punições ou serem, de alguma forma, procurados pela justiça. A própria rádio corre risco. Então, como que você vai encarar hoje essas empresas de comunicação, porque se tornaram Instagram, Twitter, Facebook, são empresas de comunicação, como é que você vai deixar elas apartadas desse arcabouço legal? Por que elas vão ter o direito de reproduzirem o que quiserem sob a justificativa? Não, não sou eu. Isso aí é o cara que está dizendo. Se o Ricardo começa a dizer lá, temos que matar gordo e careca nesse país, né? Bom, por que o Ricardo diz isso? É porque ele não gosta de gordo e careca. Isso é quase que um autoextermínio. Bom, eu, Ricardo, se eu disser isso, o efeito que eu provoco num grupo de pequenas pessoas numa mesa de bar é restrito. Agora, como uma plataforma desse tamanho começa a reverberar isso, impulsiona esse conteúdo, porque é isso que faz através dos algoritmos, para dezenas de milhões de pessoas, vai ter um monte de gente querendo matar gordo e careca por aí, porque se tornaram empresas de comunicação. E aí dizer o seguinte, não sou eu só publiquei o que o Ricardo pensa. É um direito dele pensar isso. Não, gente, não é brincadeira e não pode ser assim. A única coisa que eu questiono, Ricardo, eu concordo com você quando eu acho que Elon Musk não tem que se meter em nada que seja política de Estado. E acho que ele não conhece porcaria nenhuma de Constituição brasileira para ficar se avorando em falar em Constituição brasileira. Mas eu também vejo por outro lado. Primeiro, eu acho que é, sim, excessiva a ação arbitrária com que o Supremo Tribunal Federal tem agido sobre o país. Política é arbitrária. Segundo, ele está defendendo o negócio dele. Como empresário, ele tem direito de falar, olha, a lei desse país está me prejudicando, porra. Você não acha, não? Acho que ele tem. Mas ele pode tem pressionar pelos meios corretos, né, Paulo? Como a lei do país pode dizer, você fala o que você quiser, mas se você não obedecer à lei do meu país, um abraço, você não fica aqui. Sim, mas eu estou de acordo com você. Como empresário, ele tem direito de se manifestar como ele quiser. Ele é dono do Twitter. Ele está sentindo a sua empresa prejudicada. E, de outro lado, também a gente tem visto um excesso de autoridade imposta pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? A gente tem visto, inclusive, ministros desdizendo o que o próprio ministro disse um tempo atrás. Totalmente de acordo. O Supremo Tribunal Federal virou um balcãozão mesmo. Totalmente de acordo. Aí, né? Ricardo, eu te pergunto, excesso de autoritarismo ou muita gente descumprindo regras também? Olha, primeiro assim, excesso de autoritarismo, porque eu acho que autoritarismo já é um excesso por si só, né? É demais. A meu ver, em um contexto geral, a justiça brasileira, ela é autoritária, Carol. Isso. E, infelizmente, né, alguma parte desse judiciário, não são todos, obviamente, é uma minoria de juízes, desembargadores, ministros, abusam e muito de suas prerrogativas legais, de seus poderes. Qualquer um que tenha um negócio que em algum momento se viu alvo da justiça trabalhista principalmente, e a justiça civil na esfera fiscal, né? Esse pessoal, quando você tem uma execução fiscal e você está se defendendo, ou um processo trabalhista está se defendendo, o judiciário muitas das vezes vai à sua conta e retira arbitrariamente seu dinheiro, muito antes do processo terminar. Isso é arbitrário, né? Então, há um viés, sim, de autoritarismo no judiciário brasileiro. Eu não sei como se isso se dá nos outros países, mas aqui há sim. Essa questão especificamente do STF, do Alexandre de Moraes, eu acho que para muito além dos atos em si, porque a coisa envolve questões ideológicas, né? Eu fico muito mais preocupado, Carol, quando um STF faz o que fez recentemente, o Paulo há de se lembrar disso, revisita o passado e altera uma lei, altera decisões judiciais que empresas ganharam no passado e condena essas empresas hoje a arcarem com dinheiro que não era devido lá atrás por decisão judicial. Isso me preocupa muito mais do que essa babaquice, perdão da palavra, né? De Elon Musk, de ditadura do judiciário. Porque isso aí é discussão para esquentar a rede social. Enquanto que o país produtivo, que são os empresários, esse sim, se vem às vezes, né, sob a mira do autoritarismo do judiciário. Isso me preocupa. Então, você não acredita... Pode falar, Juninho. Não, eu queria fazer uma pergunta, Ricardo. Agora, depois disso ter acontecido ontem à noite, tem muita gente discutindo aí nas redes sociais, na internet, sobre o futuro, justamente, do Twitter aqui no Brasil. Você acha que tem chance do Twitter sair do Brasil ou isso é só falácia do Elon? Juninho, vamos lá, cara. Eu torço para que isso não aconteça, né? Porque isso vai ser muito ruim para todos os usuários, são dezenas de milhões de usuários. Isso é muito ruim para a imagem institucional do Brasil. Elon Musk, certo ou errado, pouco importa. Isso é muito ruim para a imagem institucional do Brasil. Eu, Ricardo, se fosse dono do negócio,
em que um país fosse o segundo ou terceiro maior contribuinte, ou seja, a maior arrecadação, segunda ou terceira arrecadação do meu negócio, eu deixava quieto. Até porque, de fato, não existe, Júnior. Se você pegar, eu vi hoje pela manhã um gráfico muito interessante que mostra que a grande audiência do Twitter está concentrada, né, o Twitter em língua portuguesa, em pautas que o Elon Musk agora está acusando que é a censura. Se você pegar perfis, sei lá, de Bia Kicis, de Carla Zambelli, de Revista Oeste, de Deltan Dallagnol, de Marcelo Van Hatten, esses grandes personagens atrelados à direita brasileira, esses fazem a grande massa de visitas ao Twitter. Por que censura é essa? Se esses caras hoje estão movimentando o Twitter e levam receita para o Twitter. Eu acho que não vai dar em nada e torço para que não dê em nada. Eu ia te perguntar, você falou aí dessa ditadura do judiciário. Você acredita nesse discurso de que o Brasil pode um dia cair nisso? Não, eu acho, de novo, eu acho que isso vira um reducionismo bobo, né? É muito simplório. O Brasil não cai, né, em ditadura de ninguém. O Brasil, infelizmente, ano passado, foi vítima, sim, de uma tentativa de golpe de Estado. E por mais popularidade que o ex-presidente e sua turma tivessem e ainda tenham, não conseguiram, porque há instituições. Não adianta um ministro do STF, seja o Xandão ou qualquer outro, querer implementar uma ditadura, porque não vai conseguir. O Brasil é muito grande, Carol. O Brasil tem instituições sólidas. O Brasil tem, dentre as 500 maiores empresas do mundo, 150 delas estão no Brasil. O Brasil tem imprensa forte, imprensa livre. O Brasil tem um judiciário atuante. O Brasil tem um Congresso atuante. O Brasil tem instituições civis organizadas. A gente tem a FIENG, tem Fiesp, a gente tem a OAB. O Brasil tem 26 estados, mais Distrito Federal, é muito governador, é muito prefeito, são quase 6 mil prefeitos. Não chega ninguém aqui, né, um juiz ou um presidente que fala assim, não, a partir de agora o país é meu e eu vou implantar uma ditadura. Isso é bobagem, isso só serve para atiçar a militância na rede social. Tá aqui, pergunta para finalizar, você já falou um pouquinho, mas vou trazer aqui do ouvinte, do Sérgio, falou o seguinte, Ricardo, mas regulamentação das redes sociais não seria sinônimo de censura no fim das contas? Não, regulamentação é o que se diz, regulamentação. E o projeto que foi discutido, Paulo, não sei se você se lembra, ano passado, previa uma espécie de autorregulamentação, igual existe no âmbito do CONAR, né, que regula as agências de publicidade. Haveria participação das próprias grandes empresas dentro desse conceito de regulamentação. Eu acho benéfico, claro que é benéfico. É importante lembrar que essa questão da autoridade, da censura, ela, na minha opinião, é sim um risco. Quando você tem leis no país que já falam sobre a autonomia da expressão, a liberdade de expressão. Então, você criar mais uma lei visando só a rede social, eu acho que já tem lei. Se você calunia, injuria ou difama, que se identifique quem caluniou, injuriou, difamou e aplique-se a lei. Acabou. Mas a gente tem um novo formato, Paulo. Mas não é calúnia, injúria, mas difamação, olha que interessante. Gente? Perfeito, Paulo. Isso vale para você e para a Rede 98, mas isso não vale para o Twitter. Essa é a questão. Mas aí é uma adequação. Esses caras têm aí é uma adequação. Eu não preciso regulamentar o que já está regulamentado. Não, mas aí a questão da regulamentação tem outro problema aí, Paulo, que eu queria tocar nesse assunto. Uma coisa é você difamar, caluniar e ser alvo de um processo judicial depois disso e se haver com a justiça. A outra é o dano que isso pode causar até que isso tudo aconteça. De novo, né? Se eu chego ali na porta da rádio e começo a dizer que a Carol é uma moça que faz mal para crianças, para idosos, enfim, ela é nociva à sociedade, eu sozinho ali na rádio gritando isso não adianta nada. Agora, se eu for para uma rede social, e essa rede social, Paulo, de forma orquestrada, porque é isso que o algoritmo faz, começar a espalhar para dezenas de milhares de pessoas que a Carol é uma má pessoa, que ela faz mal a crianças e a idosos, pouco importa, você vai ter uma legião aqui querendo pegar a Carol. Por isso que é necessária uma regulamentação para que não deixe esse dano ser causado. Lembra, Paulo, a gente é de uma geração que a gente viu isso acontecer e ainda não existia internet. Escola de base. Com a escola de base. Depois que o estrago está feito, mas amigo, foi a imprensa que fez. A imprensa que não é regulamentada. Paulo, mas aí a gente tem que combater com essa regulamentação justamente a lentidão que você criticou do própria justiça, que às vezes quando vai resolver a questão, o problema, o dano já está feito. E na rede social, como a gente tem um alcance muito grande, uma velocidade de espalhar aquilo de forma muito grande, a gente também precisa de uma regulamentação que tenha ali a capacidade de cortar o mal pela raiz. Detectou-se uma nova... Vai cair na mesma justiça.
Essa regulamentação mas aí vai ser é o que a julgada gente pela fala, mesma por justiça. exemplo, de uma É que suspensão. você limita o dano, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem a justiça tem autonomia de quando ela vê que uma fake news, que já foi comprovadamente ali, foi comprovado como uma notícia falsa, ela é novamente disseminada, ela pode bloquear aquele perfil. Isso é uma regulamentação que a gente não tinha na lei, porque não existia rede social. Então, quer dizer, a gente precisa de atualizações e adequações para operar com o que a gente tem da tecnologia atual. A gente tem hoje, por exemplo, aqueles vídeos falsos de fake que a gente tem a pessoa falando uma coisa. Imagina se a gente não combate isso com celeridade, com rapidez, o estrago que isso faz dentro de uma campanha eleitoral, na vida de uma empresa, na vida de uma pessoa. Então, quer dizer, a regulamentação que eu defendo é mais uma adequação para o que a gente tem hoje daquilo que já está na lei. Mas precisa estar, sabe por quê? Senão a gente abre brecha na lei e vira processos aí longos que se arrastam por anos. Quando você resolve a questão, aquela empresa já decretou falência, a pessoa já acabou com a vida dela ou muita coisa já aconteceu. Como foi a escola de base, Carol, você está certíssima, mas eu entendo o que o Paulo está falando. E é uma preocupação minha, a nossa geração que viveu isso no passado, a gente realmente tem que ficar muito atento. É que o limite, né, Paulo, entre o que é censura, o que é autoritarismo, o que é regulamentação, é realmente muito tênue. Um detalhe importante. Por isso que é importante a participação das próprias empresas da sociedade civil. Não podemos deixar na mão de meia dúzia de caras de jeito nenhum. E o mais importante, exatamente, se for aprovada uma lei no Congresso brasileiro, com aquela limitação intelectual e política que tem o Congresso brasileiro, nós vamos ter uma lei danosa. E outra questão, Carol, uma inverdade publicada numa rede social, ela não tem regulamentação que segure os milhares de compartilhamentos que ela teve no momento seguinte. E você não consegue, por mais eficiente que seja a lei, evitar que isso seja compartilhado. Mas aí, Paulo, eu vou discordar pelo seguinte, se você inclui alguma forma de punição para essa rede social, ela, número 1, não vai permitir todo e qualquer conteúdo, Sim. que é essa discussão que o Elon Musk está se insurgindo. Esse é o número 2. E número 2, algum tipo de controle sobre os próprios impulsionamentos, sobre o próprio algoritmo, isso vai ter que haver. Porque aí o dano fica reduzido, ainda que você não consiga eliminá-lo. Tá aí, gente, não há tempo para mais nada. Opinião Sem Medo com Ricardo Kertzmann aqui no Central 98, segunda edição. Segunda-feira tem mais, viu? Obrigada. Eba, obrigado vocês. Boa semana para todo mundo. Um abraço, pessoal. Valeu.